Boa noite. Boa noite. Temer decide adiantar a defesa na denúncia por corrupção. A Câmara deve receber o documento amanhã, na segunda de 10 sessões de prazo. Promotores suspeitam que Rocha Loures furou a fila da tornozeleira. O ex-assessor de Temer está prisão domiciliar no mesmo processo do presidente. O ex-ministro Gedel Vieira Lima é transferido para o presídio da Papuda, em Brasília. Ele foi um dos homens fortes de Temer e é acusado de atuar contra a Lava Jato. Lula depõe como testemunha de defesa de Eduardo Cunha e diz que não sabia de corrupção na Caixa Federal envolvendo o ex-deputado. Depois de 1 mês e meio afastado, Aécio volta ao Senado e reclama de injustiça. O senador tucano enfrenta denúncia por corrupção no caso da JBS Friboi. A produção industrial brasileira cresce 4% em maio e a venda de veículos novos no primeiro semestre também aumenta. O Jornal da Gazeta está no ar. R$ 2 bilhões em impostos. Esse é o prejuízo só da Receita Federal provocado pela indústria ilegal de perfumes. Em São Paulo, as falsificações são vendidas livremente nas ruas do comércio popular. Atraídos pelos preços baixos, mas podem oferecer perigo à saúde dos consumidores. Nas calçadas do Brás, não é difícil encontrar ambulantes com as chamadas carriolas vendendo perfumes livremente, todos dentro de embalagens improvisadas. Com um celular, nossa equipe flagrou a venda, até no atacado. Se for para comprar no atacado, tá abaixo de 40. A conversa envolve qualquer interessado em pagar pouco por um perfume. Entre os produtos, marcas nacionais e importadas, femininos e masculinos. Compramos 3 unidades por R$ 20. Tô indo embora mesmo, vou para Curitiba hoje buscar mais, né? Curitiba? Eu pego lá. O preço muito baixo é o principal indicativo da origem duvidosa de qualquer produto e que pode colocar em risco a saúde do consumidor. Pode conter uma série de insumos dentro desses produtos que vai causar irritação na pele, alergias. Desde o início do ano passado, 23 toneladas de produtos falsos e de contrabando foram destruídos, de acordo com a Associação Brasileira de Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Chegamos a 4 bilhões de reais em 2016 dos prejuízos causados à nossa indústria. Apesar das tentações, do preço baixo e também da facilidade de comprar um perfume assim no meio da rua, muitas vezes é até difícil identificar o falsificado do original. Que tal a gente fazer um teste? Dessas 2 embalagens marrons, fica até difícil dizer qual é a falsa. O detalhe está nas informações no fundo da caixa. Os dizeres são os mesmos, mas o tipo de letra usada revela que o produto da esquerda é o falsificado. Apesar deles terem aqui a marca da fabricante, quando você olha aqui embaixo não existe número de lote, não existe inscrição nenhuma de fábrica, não existe absolutamente nada. E outros detalhes que existem no produto original. Se você olhar aqui na tampa do perfume falso, o álcool acabou desbotando aqui, ó. O vermelho pode ver que já está borrado por causa do álcool falsificado. Esta loja, numa galeria da Liberdade, é repleta de perfumes importados. O feminino, o normal, não VIP. Tá quanto? 30 ml, 269. O de Adoro tá quanto? O de 100? 100, 549. E aí como que vocês fazem? É débito, parcela no cartão? Parcela em 10 vezes no cartão. Você tem que pensar que você está incentivando uma cadeia de crime organizado que atua nas áreas de fronteira do nosso país. Esses produtos falsificados muitas vezes servem para que essas quadrilhas lavem dinheiro e potencializem seus lucros. O consumidor deve evitar adquirir esse tipo de produto em centros de comércio popular, porque literalmente é o barato que sai caro. Por telefone, a Polícia Rodoviária Federal informou não ter realizado número suficiente de apreensões que permita determinar a origem dos perfumes falsificados vendidos no centro da capital paulista. A Justiça de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, condenou mais 5 advogados por ligação com a facção criminosa PCC. Eles foram presos na Operação Etos, deflagrada em novembro do ano passado pela Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo, que investigava a atuação de uma célula jurídica da facção criminosa.
Segundo as investigações, os advogados eram pagos para levar recados e ordens da cúpula da facção PCC de dentro das penitenciárias para os criminosos nas ruas. Por telefone, conversamos com o promotor Lincoln Gaquia, responsável pelo caso. Ele afirma que a função dos advogados deixou de ser apenas jurídica. As ações são as mais variadas. Mas alguns, por exemplo, serviram de pombo-correio, né? Quer dizer, como não existe mais telefone celular na penitenciária 2 de Venceslau, onde está a liderança. Foram condenados a 8 anos e 9 meses de prisão os advogados Ricardo Vilares Souza de Paula, Vinícius Guimarães Pinheiro Lemes, Arthur Luiz Teixeira e Marcelo Fernandes Marques, por integrarem organização criminosa. Já o advogado Davi Gonçalves teve uma pena maior, de 15 anos e 5 meses de prisão, já que foi condenado também por corrupção ativa. Ele foi o responsável por intermediar o contato do grupo com o ex-vice-presidente do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, Luiz Carlos dos Santos. A condenação é a segunda contra os 39 advogados acusados de atuar de forma criminosa para o PCC. Na terça-feira da semana passada, a Justiça já tinha condenado outras 5 pessoas por acusações similares. Entre elas está o ex-vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, Luiz Carlos dos Santos. Preso desde novembro do ano passado, Santos foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e participação em organização criminosa. Ele confessou a participação no esquema e confirmou que recebia uma mesada entre 2 e 5 mil reais da facção. Sua função era denegrir a imagem da Polícia Militar e da Segurança Pública do Estado. A Operação Etos foi deflagrada em novembro do ano passado pela Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo. No total, 54 pessoas foram denunciadas. Hoje, uma operação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo prendeu em Ilhabela, no litoral paulista, a jornalista e advogada Luana de Almeida Domingos, que estava sendo procurada. No site da Polícia Civil de São Paulo, ela aparece como um dos fugitivos mais procurados pela Justiça. A recompensa chegava até 50 mil reais. Segundo as investigações, Luana seria responsável por transmitir as ordens da cúpula da organização criminosa em São Paulo para a atuação do grupo no Rio de Janeiro. Praticamente desbaratamos esse braço jurídico, né? Tem algumas situações aí que está até faltando advogados, né, que eram aqueles que comumente apareciam em audiências do PCC, para fazer essas audiências. A OAB afirma que todos os processos internos comandados pelo Tribunal de Ética da Ordem são sigilosos e que, em geral, não é possível analisar a exclusão de advogados condenados do quadro de inscritos, logo depois de uma decisão de primeiro grau, porque os réus ainda podem recorrer. A Câmara dos Deputados abriu hoje a primeira sessão que conta prazo para a defesa de Temer. Apesar de o presidente ter agora até 10 sessões de plenário para apresentar a defesa, advogados dizem que vão entregar a resposta à acusação amanhã. Enquanto isso, Temer corre contra o tempo por apoio de deputados para tentar barrar a denúncia na Câmara. Agenda lotada. O dia foi cheio de reuniões no Palácio do Planalto. Tudo porque Michel Temer tenta garantir apoio suficiente de deputados para derrubar a denúncia de corrupção passiva contra ele na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Articuladores do presidente fizeram as contas e descobriram que, por enquanto, os votos necessários não estão garantidos. De 66 nomes, 30 estariam com Temer, mas o presidente precisa de ao menos 34 votos. E conseguir apoio agora ficou ainda mais delicado depois da prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, nome forte do PMDB e ex-articulador político de Temer, acusado de atrapalhar as investigações. Sobre o governo, também pesa o receio de que os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, sejam os próximos alvos do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Também investigados pela Lava Jato, os ministros fazem parte do núcleo mais próximo de auxiliares de Temer. Diante desse cenário, a maratona em busca de apoio ao presidente teve início às 8 da manhã.
Na agenda oficial, 22 políticos, entre deputados e senadores. Entre eles, até o ex-deputado federal Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão petista. Nome importante por ser considerado o principal cacique do PR e pela influência direta sobre a bancada do partido na Câmara. O encontro, porém, não estava na lista divulgada pela assessoria de imprensa do Planalto, mas acabou confirmado. Para amanhã à tarde está prevista a entrega da defesa de Temer à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A estratégia será desqualificar a denúncia do procurador-geral. O advogado de Temer, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, já adiantou que vai desafiar Rodrigo Janot para que ele apresente alguma prova que ligue a figura de Temer à mala com R$500 mil carregada pelo ex-assessor do presidente Rodrigo Rocha Loures na saída de uma pizzaria aqui de São Paulo. A acusação tem como base as delações de executivos da JBS Friboi que afirmam que o destinatário final desse dinheiro era o presidente da República. Na defesa, com cerca de 100 páginas, o advogado também vai alegar que a gravação da conversa de Temer com o empresário Joesley Batista em março no Palácio do Jaburu é ilegal. O processo na Câmara avalia se a denúncia de corrupção passiva contra o presidente será investigada pelo Supremo Tribunal Federal. Depois da CCJ, a matéria segue para a votação aberta no plenário. Temer precisa do apoio de pelo menos 172 deputados para barrar a acusação. Enquanto isso, Rodrigo Maia, presidente da Câmara e o primeiro na linha sucessória caso Temer seja afastado, se encontrou com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. O assunto foi justamente o rito da denúncia na Câmara. Apenas fiz esse relato para que ela esteja informada, porque sempre há o risco de algum lado judicializar essa questão, e eu disse que vou respeitar rigorosamente o rito da casa, o regimento da casa. No final da tarde, o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, definiu o deputado Sérgio Sveiter, do Rio, como relator da denúncia contra Temer no colegiado. Sveiter é do PMDB, partido do presidente da República, Michel Temer. Agora cabe a ele emitir um parecer sobre a denúncia. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal para incluir o presidente Michel Temer como investigado no inquérito que apura se políticos ligados ao PMDB da Câmara estruturaram um esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. O pedido inclui também os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. A Procuradoria-Geral da República suspeita que houve organização criminosa e comando político com o objetivo de obter recursos de propina e Caixa 2. O ministro Edson Fachin pediu que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifeste sobre o pedido da Polícia Federal. O ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, já foi transferido para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Ontem, ele foi preso na Bahia e, durante a madrugada, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal da capital federal. Gedel Vieira Lima vai ficar detido na ala da Papuda para presidiários que têm curso superior, a mesma em que Rodrigo Rocha Loures, deputado suplente e ex-assessor especial do presidente Michel Temer, chegou a ficar por um tempo. A prisão de Gedel foi baseada nos depoimentos do doleiro Lúcio Funaro e do empresário Joesley Batista. O PMDBista é suspeito de agir para atrapalhar investigações da Operação Cui Bono, que apura supostas fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica Federal. O ex-ministro foi vice-presidente de pessoa jurídica da instituição financeira entre 2011 e 2013, no governo Dilma Rousseff. De acordo com as investigações, ele manteve a influência sobre o banco desde que Michel Temer assumiu a presidência em maio do ano passado. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a corrupção no governo federal. A investigação que levou Gedel Vieira Lima para a cadeia envolve a Caixa Econômica Federal. Dinheiro do sacrossanto FGTS foi usado em empréstimos fraudulentos para empresas corruptas, entre elas a JIF do delator Joesley Batista. A encrenca que ameaça o mandato de Michel Temer é parte da roubalheira endêmica que transformou a rotina de Lula num tormento penal e levou a presidência de Dilma Rousseff ao abismo. O PMDB da Câmara, coordenado por Michel Temer, aproximou-se do PT no segundo mandato de Lula. A exemplo do que já fazia o PMDB do Senado, de Renan Calheiros e José Sarney, o grupo de Temer plantou apadrinhados na máquina do Estado. Nessa época,
Gedel virou ministro da Integração Nacional de Lula, tocava a obra da transposição do São Francisco. No governo de Dilma, Gedel foi nomeado vice-presidente da área que lidava com as empresas na Caixa Econômica. Eduardo Cunha nomeou um afilhado, Fábio Cleto, para a vice-presidência de loterias, FGTS e outras mumunhas. Hoje, Dilma silencia sobre a pilhagem. Lula diz em depoimento que não sabia. Temer faz pose de limpinho. E a plateia descobre o que Romero Jucá queria dizer quando declarou que era preciso estancar a sangria. Resta torcer para que a hemorragia seja levada às últimas consequências. Boa noite. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandoli entrevista o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor da FGV de São Paulo. Pedestres enfrentam péssimas condições no viaduto sobre a CEAGESP, o Lázaro Brown. A pista na Avenida Nações Unidas é de responsabilidade da prefeitura e está totalmente esburacada. Um buraco na rua já costuma ser complicado. Vários, então, nem se fala. E o que dizer de um local onde tem praticamente mais buracos do que lugar para se pisar? Aqui na Zona Oeste de São Paulo, isso existe. Existe e é super movimentado. É a calçada deste viaduto da pista local da Marginal Pinheiros, na altura da CEAGESP, que dá acesso à Marginal Tietê. Aqui, o simples ato de caminhar se torna uma missão para lá de arriscada. Segundo os pedestres, a situação está assim há anos e ninguém resolve. Tem que estar pulando, despistando dos buracos para poder conseguir sair. Não dá nem para contar, são dezenas de placas de concreto soltas formando uma buraqueira perigosa. Ainda por cima, tá cheio de lixo espalhado. Eu mesmo já trupiquei, quase que eu bato a cara no chão. É comum. Trupica, cai, se machuca, joelho, braço. E se tiver chovendo, é com sacola, é com guarda-chuva. Se você não prestar atenção, você cai, porque eles estão balançando. O viaduto é rota obrigatória de visitantes do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, que descem na estação Ceasa da CPTM. Gente que passa aqui toda semana em dia de visita, empurrando, ou melhor, tentando empurrar, os carrinhos com alimentos e roupas para os detentos. Aqui pôr nas costas, a pessoa às vezes tem uma deficiência, não tem condições de carregar o carrinho nas costas, tem que dar um jeito. Tem que levantar o carrinho, não dá para andar aqui. Tá horrível. A dona Maria, de 69 anos, já desistiu do carrinho. Carrega tudo sozinha em uma sacola pesada. Como que chega lá daí cansada? Muito cansada, muito cansada. Porque a arritmia acelera, aí eu tenho medo, fico sozinha. Olha, como se não bastasse essa buraqueira toda, a gente encostou por acaso aqui nessa grade, a gente percebeu que, olha só, ela tá balançando, ela tá praticamente solta e a base de sustentação dela está toda enferrujada. Uma das provas de que o local está abandonado há muito tempo e sem manutenção, além do lixo, é essa vegetação aqui, ó, que vai crescendo, esse mato alto e que vai crescendo aqui no meio do concreto. Pensa que acabou? Pois um lugar tão abandonado só podia mesmo ser violento. Tem um mês mais ou menos, uma senhora ela estava trazendo um dinheiro para a moça da barraca lá, só que ela tinha um pouquinho a mais, né? Levaram os R$500 dela e toda a mercadoria dela que ia entregar para o filho. Tem muitos presos que saem de liberdade, que assaltam algumas pessoas que estão passando na ponte, roubam tênis, roubam dinheiro. Se você sair correndo, você cai dentro de um buraco. A Prefeitura Regional da Lapa afirma que vai avaliar o viaduto até sexta-feira para determinar a melhor solução dos serviços que devem ser feitos. A Secretaria de Segurança Pública diz que o trabalho conjunto da polícia resultou na prisão ou apreensão em flagrante de 408 pessoas de janeiro a maio na região. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, deu prazo até o fim deste mês para a concessionária responsável pela construção e operação da linha 6 laranja da CPTM retomar as obras. As estações devem ligar a Brasilândia, na Zona Norte, até a linha azul do metrô. Os trabalhos estão parados desde setembro do ano passado.
A decisão foi anunciada hoje durante o evento para oficializar a entrega de um trem à CPTM. Se o consórcio Move São Paulo não provar que tem condições de continuar os trabalhos, o governo promete rescindir o contrato e relicitar as obras. O consórcio formado pelas empresas Odebrecht Transport, Queiroz Galvão, UTC Engenharia e o fundo Eco Realty pode desistir das obras por não conseguir a liberação de financiamento do BNDES. Segundo o secretário estadual de Logística e Transportes, Clodoaldo Pelicione. A maioria das empresas está sendo investigada na Operação Lava Jato. Uma saída esperada pelo governo é o interesse do grupo espanhol Cintra Ferrovial em comprar a parte das empresas brasileiras no consórcio, conseguir o financiamento do BNDES e assim retomar as obras. A eventual rescisão do contrato abriria um prazo de no mínimo 6 meses para uma licitação e uma nova empresa ser contratada. Mesmo assim, o governo manteve o prazo de novembro de 2021 para a conclusão das obras que estão em atraso. A Justiça autorizou o ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a 181 anos de prisão por estuprar pacientes, a voltar para a prisão domiciliar. O Superior Tribunal de Justiça revogou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que mandou o ex-médico Roger Abdelmaci de volta à cadeia. Segundo a assessoria do STJ, voltou a valer a decisão do juiz de primeira instância, que tinha concedido a Abdelmaci o direito de cumprir o restante da pena em regime de prisão domiciliar. Abdelmaci está desde sábado preso novamente na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele estava em casa depois que o pedido de prisão domiciliar foi atendido, sob o argumento de que sua saúde está debilitada e que a penitenciária não teria condições estruturais para seu tratamento. Ele retornou para a cadeia depois de ter o pedido de prisão domiciliar revogado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No despacho do STJ, consta que houve um erro processual no recurso apresentado pelo Ministério Público para reverter a progressão do ex-médico para o regime de prisão domiciliar. Conforme decisões já consolidadas da Corte, não cabe mandado de segurança para dar efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Ministério Público de São Paulo, que, segundo a juíza que analisou o pedido da defesa do ex-médico, foi o que aconteceu no caso. O Ministério Público de Goiás instaurou um inquérito para apurar se o ex-assessor do presidente Temer, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, foi privilegiado e pulou a fila ao receber uma tornozeleira eletrônica para cumprir prisão domiciliar. O equipamento foi cedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado no último sábado. Os promotores de Goiás querem saber de onde veio a ordem para que o equipamento fosse liberado, já que 20 cidades do estado pediram tornozeleiras para a Secretaria de Administração Penitenciária e não conseguiram. Segundo o Ministério Público, 4.000 presos de Goiás poderiam cumprir pena monitorados fora da cadeia, mas o estado só tem 955 tornozeleiras eletrônicas. Na última sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, mandou soltar o ex-assessor de Temer, que estava preso numa cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde o dia 3 de junho, com a condição de ser monitorado. Mas como a Polícia Federal não tinha o equipamento, o estado de Goiás forneceu. No sábado, Loures foi de Brasília a Goiânia só para instalar a tornozeleira. Em delação premiada, Joesley Batista, um dos donos do grupo JBS Friboi, disse que Loures seria o homem de confiança do presidente Michel Temer. Ele foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil de propina de um dos executivos da empresa. O valor foi devolvido por Rocha Loures à Polícia Federal. Loures e Temer foram denunciados por corrupção passiva. O governo de Goiás afirmou que Loures não foi privilegiado e que tinha equipamento disponível para atender o pedido do Departamento Penitenciário Nacional e disse ainda que pretende adquirir mais 5.000 tornozeleiras eletrônicas para o estado. O senador Aécio Neves, do PSDB, retomou as atividades parlamentares. Em discurso na tribuna, negou ter cometido crimes e se disse indignado com a injustiça.
Aécio Neves chegou ao Senado pouco antes das 2 da tarde e evitou a entrada principal. Por um prédio anexo, seguiu direto para o gabinete do senador Tasso Gereissati, presidente interino do PSDB, onde almoçou com a bancada tucana. Depois, ao voltar ao plenário, foi à tribuna para se defender. O tucano negou as acusações contra ele e, numa referência ao empresário Joesley Batista, disse que caiu na armadilha de um criminoso confesso. Não cometi crime algum, não aceitei recursos de origem ilícita, não ofereci ou prometi vantagens indevidas a quem quer que fosse e tampouco atuei para obstruir a ação da justiça. E o procurei, repito aqui, porque tenho que me desfazer de parcela do meu patrimônio familiar, exatamente porque não obtive, jamais, em tempo algum, vantagens financeiras através da política. Aécio admitiu que errou no vocabulário usado no diálogo que veio a público. E, embora não tenha citado diretamente o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, autor da denúncia contra ele, se disse vítima de uma trama ardilosa. Errei também, e por isso já me desculpei, ao me permitir utilizar, mesmo em conversa que deveria ser privada, vocabulário que não me é comum, como sabem aquele senador Paulo Bauer que comigo convivem diariamente. Aécio Neves ficou afastado do mandato durante 47 dias por ordem do relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, que enxergou o risco de o tucano usar o poder do cargo para atrapalhar as investigações. Na semana passada, o novo relator do caso no STF, o ministro Marco Aurélio Mello, decidiu que Aécio poderia voltar ao mandato parlamentar. O senador foi gravado quando pedia 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista. O tucano alegou que era para pagar a defesa dele na Lava Jato. Mas o Ministério Público afirma que seria propina em troca de favores à JBS no Congresso. O montante tinha sido pedido primeiro pela irmã de Aécio, Andréa Neves. Na gravação, feita em segredo por Joesley, Aécio combina que o primo, Frederico Pacheco, ficaria encarregado de receber a quantia. A Polícia Federal filmou a entrega do dinheiro a Fred na sede da JBS, que depois repassou o valor a Menderson de Souza, assessor do senador Zezé Perrella do PMDB, aliado de Aécio. Andréa, Fred e Menderson, que chegaram a ser presos na Operação Patmos em 18 de maio, estão agora em prisão domiciliar. A Procuradoria-Geral da República acredita ainda que Aécio agiu para barrar a Lava Jato, ao interferir para tentar selecionar delegados da Polícia Federal para conduzir os inquéritos. No discurso, Aécio também defendeu o governo de Michel Temer. Lembrou que foi ele, como presidente do PSDB, que condicionou a permanência dos tucanos no governo às reformas. Atualmente, Aécio está licenciado do comando do partido. Nos bastidores, cresce a pressão para que ele renuncie, para preservar a sigla de novos constrangimentos. Aécio Neves é o parlamentar com o maior número de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. São 9 no total. 5 são relacionados às delações da Odebrecht, 2 ligados à JBS e outros 2 são fruto das denúncias do senador cassado Delcídio do Amaral. No Conselho de Ética do Senado, Aécio é alvo de representação para cassar o mandato dele por quebra de decoro. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Hoje vivemos um dia de vergonha, né? Que começou com esse discurso de Aécio Neves e terminou com a indicação do novo relator da Comissão de Constituição e Justiça, agora para relatar o processo que começa com a acusação de Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, por corrupção passiva contra o presidente Temer. Bom, antes disso, Temer recebeu 22 deputados, você ouviu aí. Quer dizer, o Brasil, com 14 milhões de desempregados, as reformas todas aí encrencadas e o presidente da República comprando explicitamente parlamentares para votarem contra a acusação. A pergunta é, onde é que ele está? Será que ele trouxe dinheiro da Rússia ou da Noruega para pagar essa gente? Nós não temos dinheiro para pagar
um passaporte e o Temer está usando dinheiro para garantir votos a seu favor, o que, aliás, é bastante duvidoso. O panorama que se vê aí de cima da ponte não é lá muito favorável a ele. Agora, tudo tem um fecho, nada de ouro, de latão, né, digamos assim, com a indicação pelo presidente da CCJ, de Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio. Muita gente está estranhando o fato do relator ser do partido do presidente. Eu estranho o partido e o Estado, porque o PMDB não é apenas o partido do Temer, é também o partido do Eduardo Cunha e é o partido do Sérgio Cabral. Agora, a nação inteira acaba de tomar conhecimento pela Operação Ponto Final que o Sérgio Cabral roubava para dar tarifa maior de ônibus aos empresários. Ou seja, o Sérgio Cabral ficava mais rico com a pobreza do povo e ainda pedia votos ao povo com um discurso populista. E o relator do documento mais importante em julgamento no país este ano é um deputado, não interessa quem seja, Sérgio Sveiter, irmão do Luiz Sveiter, por sua vez filho do desembargador Sveiter, do lado da Justiça Esportiva. E daí? Ele é do PMDB, o partido do Sérgio Cabral, do Cunha e do Temer. Do Estado do Rio, o Estado do Cabral, do Cunha e de toda aquela quadrilha que o depenou e o levou à penúria. É de morrer de vergonha, ou não é? Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto, em Té. O ex-presidente Lula e o empreiteiro Marcelo Odebrecht prestaram hoje depoimento à Justiça Federal na condição de testemunha de defesa do ex-presidente da Câmara. Eduardo Cunha é acusado de liderar um esquema de desvios do Fundo de Garantia da Caixa Econômica. O ex-presidente Lula negou que tenha indicado o vice-presidente da Caixa Econômica Federal a pedido de Michel Temer. Marcelo Odebrecht disse que Temer sabia das irregularidades no banco estatal. O depoimento de Lula foi dado por videoconferência no Fórum de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O ex-presidente negou que no governo dele tenha indicado Moreira Franco para o cargo de vice-presidente da Caixa Econômica Federal a pedido de Michel Temer. Atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco ocupou a vice-presidência que cuidava do Fundo de Investimentos do FGTS da Caixa entre 2006 e 2010, no segundo mandato de Lula. De acordo com o delator Fernando Cunha Reis, ex-presidente da Odebrecht Ambiental, teve início na gestão de Moreira Franco um esquema de arrecadação de propina dentro da Caixa. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o doleiro Lúcio Funaro, os dois presos pela Lava Jato, seriam os nomes, segundo a polícia, por trás da arrecadação de pelo menos 20 milhões de reais em propina. No depoimento hoje à Justiça, Lula disse que a indicação de Moreira Franco para a Caixa foi feita a pedido dos parlamentares do PMDB, partido de Cunha, e do presidente Michel Temer. De acordo com Lula, durante o governo dele, essas indicações eram acertadas previamente entre as lideranças do PMDB e os ministros que ocupavam as pastas de Relações Institucionais e a Casa Civil. O ex-presidente disse que não sabia da influência de Cunha sobre a vice-presidência da Caixa e negou conhecimento de que o ex-presidente da Câmara cobrava propina em contratos com o FGTS. Lula chamou, entretanto, Temer e Moreira Franco de ingratos por nunca terem agradecido as indicações do governo dele no Banco Estatal. O empreiteiro Marcelo Odebrecht também prestou depoimento no mesmo processo, como testemunha do doleiro Lúcio Funaro. Segundo o ex-presidente do Grupo Odebrecht, Michel Temer também fazia parte do grupo de Eduardo Cunha na Caixa e tinha conhecimento do que acontecia lá. Ele disse que os executivos da empreiteira acertavam pagamentos só com Eduardo Cunha para conseguir benefícios na Caixa Econômica Federal. Além de Cunha e Funaro, o ex-presidente da Câmara e ex-ministro do Turismo, Henrique Alves, também é réu na mesma ação penal. Henrique Alves, que está detido em Natal por suspeita de desvios na construção da Arena das Dunas, é apontado pela Polícia Federal como beneficiário de parte da propina do FGTS. O ex-secretário dele, Fred Queiroz, fechou hoje acordo de delação premiada e falou sobre as ações ilegais que teriam beneficiado o ex-ministro de Michel Temer e Dilma.
Ex-secretário de Obras de Natal, Fred Queiroz, foi preso na mesma operação que levou o ex-ministro Henrique Eduardo Alves para a cadeia em junho. Considerado o braço direito de Alves, ele fechou o acordo de delação premiada hoje com o Ministério Público Federal e detalhou contratos fictícios que fez usando uma empresa dele para receber dinheiro ilícito para beneficiar as campanhas de Henrique Alves e outros políticos do PMDB. O esquema funcionou entre 2010 e 2016 e a delação aguarda a homologação do juiz do Rio Grande do Norte. Mas há informações de que Fred Queiroz já contou aos procuradores federais como irrigou campanhas eleitorais no estado e que eram feitos repasses a políticos usando dinheiro de propina paga por empresas que se beneficiariam de contratos com o governo estadual. Tudo, segundo Fred, com conhecimento do ex-ministro do Turismo. A propina era retirada em saques em espécie para não deixar rastro e beneficiariam principalmente as campanhas de Henrique Alves. O ex-ministro do Turismo fazia parte do núcleo de confiança do presidente Michel Temer. Ele pediu demissão em junho de 2016, após ser citado em delações de empreiteiras. Preso na Operação Manus, que investiga propina pagas pelas empresas OAS, Odebrecht, Carioca Engenharia e Andrade Gutierrez, Henrique Alves também foi ministro de Dilma Rousseff do PT, no segundo mandato dela, também na pasta do turismo. Depois dos Estados Unidos, agora é a vez da China intensificar a inspeção de carne brasileira. Segundo autoridades chinesas, o país será mais rigoroso nas inspeções da carne brasileira e vai tomar providências de proteção caso encontre riscos à segurança alimentar. A intensificação nas inspeções acontece após a recente proibição dos Estados Unidos a alguns produtos brasileiros. No fim do mês passado, as importações de carne in natura brasileira, que é a carne fresca, foram suspensas depois que alguns produtos foram reprovados em testes de segurança. Entre as irregularidades foram encontrados abscessos nas carnes, o que os produtores brasileiros atribuíram à vacinação do gado contra a febre aftosa. O Brasil é o principal fornecedor de carne bovina e de frango para a China. Em maio, o governo chinês destruiu ou devolveu mais de 350 toneladas de carne brasileira, reprovada em inspeção, sem quarentena ou rotulada de forma inadequada. Em março, a China também chegou a interromper as importações de todos os produtos de carne do Brasil, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca para combater a corrupção de agentes públicos federais e crimes contra a saúde pública. A produção industrial brasileira cresceu 4% em maio em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que, na comparação anual, este foi o mais forte avanço desde fevereiro de 2014. Em maio, a produção da indústria nacional subiu 0,8% sobre abril, melhor desempenho para o mês desde 2011. A venda de veículos novos no Brasil cresceu no primeiro semestre pela primeira vez desde 2013. Os números divulgados hoje pela FenaBrave, a Associação dos Revendedores, revelam que a venda de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos aumentou 3,65% nos primeiros 6 meses de 2017. Entre janeiro e junho, pouco mais de 1 milhão de veículos foram emplacados no país. Em junho, foram comercializadas quase 195 mil unidades, o que representa uma alta de 13,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Mesmo com um tempo firme, a temperatura continua baixa aqui em São Paulo. A máxima essa tarde não passou dos 18 graus. Vamos ver em detalhes como fica o tempo amanhã no Brasil e no estado de São Paulo com Mariana Armentano. Uma forte massa de ar seco continua mantendo o tempo firme na maior parte do Brasil. Essa massa é mais quente no centro-norte do país e gelada no centro-sul. Por isso, em toda a região sul e no sudeste, as temperaturas vão continuar baixas. Só há chances de chuva ali entre o Amazonas e o Amapá e em parte da costa do país, principalmente na costa leste do Nordeste, por causa dos ventos úmidos vindos do mar. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas?
Em Aracaju e em Salvador, máxima amanhã de 26 graus, com chuvas a qualquer hora. No Rio de Janeiro e em Vitória, máxima de 25. Na sequência, calorão em Manaus, na casa dos 31 graus, com chuvas ao longo do dia. Em Belo Horizonte, termômetro só entre 9 e 20 graus, com tempo firme. Em Porto Alegre, máxima de 24. E em Curitiba, mais friozinho. Por lá, temperaturas entre 10 e 17 graus. Para São Paulo, a previsão é de um dia de sol entre nuvens em todas as regiões. Isso por causa da massa de ar seco que afasta qualquer possibilidade de chuva. Ainda faz frio ao amanhecer, mas a temperatura sobe no decorrer do dia, ficando até agradável durante a tarde. Em Marília, máxima amanhã de 20 graus, em Presidente Bernardes 23 e em Votuporanga 25 graus. Na região de Franca, mais friozinho, não vai fazer mais que 18 graus à tarde por lá. E em São José dos Campos, mínima de 6 e máxima só de 20 graus. Para a capital, as temperaturas vão subir lentamente nos próximos dias. Nessa madrugada, teremos mínima de 9 e máxima amanhã à tarde de 19 graus. Aí na quinta-feira faz até 20 graus à tarde e na sexta a máxima prevista é de apenas 21. O Senado aprovou por 46 votos a favor e 19 contra o requerimento de urgência para a tramitação do projeto que trata da reforma trabalhista. Agora, a proposta pode ser colocada em votação depois de 2 sessões ordinárias da Casa. A discussão deve começar amanhã e a votação na semana que vem. A base governista quer votar o texto antes do recesso parlamentar, que deve começar no dia 18 de julho. A Coreia do Norte anunciou que foi um sucesso o teste de um novo míssil de longo alcance. Segundo especialistas, o projétil pode atingir o território americano. O míssil percorreu 933 quilômetros em 39 minutos, alcançando a maior distância já conseguida até agora pelo programa norte-coreano. O lançamento gerou reações na comunidade internacional. O presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping firmaram um acordo para tentar congelar o programa de mísseis norte-coreano. Os dois líderes também pediram que os Estados Unidos parem os exercícios militares no Golfo da Coreia. O presidente Donald Trump perguntou se Kim Jong-un não teria nada melhor para fazer. Com o mercado promissor de games no Brasil, cursos especializados têm atraído cada vez mais jovens e profissionais formados em outras áreas. Ricardo nunca pensou que trabalharia com games, mas por causa da experiência como roteirista foi convidado para se unir à equipe que ganhou um dos principais prêmios do maior festival de jogos independentes do Brasil, o Big. Aconteceu sem querer. Eu gostava muito de jogar. É uma mídia muito diferente, assim, ela é muito imersiva. Então eu acho que a reação das pessoas é muito maior do que pessoas lendo livros, assim. Eu acho que é muito mais rápido. O Nando foi outro que deu uma guinada na carreira para apostar nessa nova profissão. Ele largou a faculdade de Direito e foi para fora do país para estudar desenvolvimento de games. Eu não me via de gravata. Esse era o principal motivo. Eu não fazia parte do meu outfit, eu acho, da minha personalidade. Então eu trabalhava com publicidade na época e cursava Direito. Aí eu comecei a procurar onde eu podia ir para mudar tudo isso, porque não era o que eu gostava era de desenhar mesmo. O mercado brasileiro ainda é bem pequeno, representa apenas 1% da indústria de jogos, que movimenta no mundo todo 100 bilhões de dólares por ano. Mas cresce. Hoje já são cerca de 200 empresas voltadas para o desenvolvimento de games. E há linhas de empréstimos e programas de incentivo públicos para estimular o setor. Em junho, o BNDES aprovou um financiamento de 2,6 milhões de reais para uma empresa de games do Rio de Janeiro. A empresa pública brasileira de fomento à ciência, tecnologia e inovação, a FINEP, anunciou um investimento de 50 milhões de reais em empresas de tecnologia, incluindo as de games. O reflexo desses estímulos está aqui, na sala de aula. A partir dos 12 anos de idade, um aluno já pode começar a frequentar um curso livre de desenvolvimento de games. Nesta escola, em 2 anos, os alunos aprendem todas as etapas do processo e saem com um jogo funcionando. A Letícia está quase formada. É uma das poucas mulheres nas aulas, mas a resistência veio de dentro de casa. Principalmente do meu pai, né? Ele estranhou um pouco no começo, foi meio difícil de aceitar, mas depois ele viu o interesse e tudo, e viu que é algo sério também, né? Então ele acabou aceitando. Quem já trabalha no setor acredita que emprego
não vai faltar. Nessa cadeia de desenvolvimento, tanto as pessoas da área mais técnica que programam o jogo, como todos os profissionais que fazem desde a trilha sonora, a narrativa do jogo, animadores, muito animador, 2D e 3D, então é uma cadeia bem diversificada. Do esporte com Estela Gontijo e Michele Gianella. E lembramos, depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Mais um técnico foi demitido hoje após resultados ruins no Campeonato Brasileiro, né, Michele? A situação não está fácil do lado de baixo da tabela, né, não é mesmo? Verdade, Estela, boa noite. Bom, depois do Rogério Ceni, o demitido da vez, o demitido do dia, né, foi o Wagner Mancini, que desde o início do ano comandava o time da Chapecoense. Após 5 jogos sem vencer no campeonato e fracos desempenhos na Sul-Americana e na Libertadores, o Mancini não resistiu, foi cortado da equipe depois do empate de ontem contra o Fluminense fora de casa. Veja os gols. No Rio de Janeiro, o Fluminense fez o primeiro para cima da Chapecoense com o Richarlison depois da boa assistência de Gustavo Scarpa, 1-0. A reação do time catarinense começou na disputa de bola entre Rossi e Reginaldo. O baixinho da Chape levou a melhor e deixou tudo igual. A virada veio na jogada de lateral de Reinaldo. Arthur Caíque aproveitou o desvio e se antecipou a Júlio César para fazer o segundo. Já na etapa final, o Wellington arrancou pela esquerda e cruzou para Pedro completar o lance de peito, 2-2. Aos 37, a polêmica tomou conta do jogo. Júlio César defendeu a cabeçada de Arthur Caíque, mas a arbitragem validou o gol da Chape, alegando que a bola ultrapassou toda a linha da meta carioca. Mas o gol não foi o bastante para a equipe de Chapecó sair com a vitória. Aos 47, Marcos Júnior fez o terceiro do Flu e definiu o resultado. 3-3 e fim de papo. Bom, Wagner Mancini foi cortado da Chape e o Rogério Ceni no São Paulo. Michele, a grande pergunta que fica é: quem será? Quem será? Você tem umas fontes aí que podem falar pra gente. Quem será o novo técnico do São Paulo? Bom, Estela, primeiro sobre o Wagner Mancini, hoje a GazeteEsportiva.com, o site, nós conversamos com o vice-presidente da Chapecoense para entender por que ele foi mandado embora, porque afinal de contas ele ganhou o título catarinense. E o Ney Maidana, que é vice-presidente, disse que os últimos jogos pesaram na decisão e que eles não estavam contentes, que é melhor trocar o treinador do que todo o time. Essa foi a frase dele. E Rogério Ceni, Dorival Júnior deve ser anunciado nas próximas horas como novo treinador do São Paulo. Mas isso é exclusivo aqui para o Jornal da Gazeta. Cravando, hein, Michele? Tô cravando, hein, gente? Se eu errar, vocês me cobram depois. E vamos falar de seleção brasileira masculina de vôlei. Conquistou hoje a primeira vitória na fase final da Liga Mundial, né, Michele? Agora, comandada pelo técnico Renan Dalzotto, os meninos da seleção venceram o Canadá 3-1 na Arena da Baixada, lá em Curitiba, com termômetros batendo a casa de 9 graus. A partida de hoje foi a primeira da seleção masculina de vôlei nessa fase decisiva da Liga Mundial. E o próximo jogo será na quinta-feira, dia 6, contra a Rússia. É um adversário bem difícil. Maior vencedor da competição, o Brasil tenta dar fim a um jejum de quase 7 anos sem vencer o torneio e busca, Estela, o 10º título mundial. Vamos torcer. Vamos sim. Muito obrigada, Michele. Boa noite e até amanhã. Quem sabe anunciando o Dorival Júnior como novo treinador de São Paulo, mas já pode anotar na caderneta, tá bom? Olha, positiva. Obrigada, Michele. É com você, Gamberini. Daqui a pouquinho, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista político Marco Antônio Teixeira. Até já. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista
encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Você sempre quis um celular com tela grande e agora pode ter. A promoção agora é o smartphone da Telona voltou. Junte 5 selos e com mais 10 de R$ 29,99, você troca por um smartphone com entrada para 2 chips. Câmera frontal e traseira, internet Wi-Fi, garantia de 1 ano e tudo isso em uma telona de 5 polegadas. Aproveite! De 25 de junho a 9 de julho nas bancas. Jornal Agora, só o que interessa. De segunda a sexta, 6 da tarde, começa o Gazeta Esportiva. Flávio Prado avança pelo meio de campo. O dinheiro não está fazendo diferença. Então ou paga-se menos ou tem que fazer diferença. Lança para Chico Lang, que domina no peito. Isso é uma vergonha, cara. E toca para Celso Cardoso cruzar a bola na área. Se o dinheiro é a questão, para de jogar bola, não precisa nem jogar. Michele Gianella recebe e é gol. Imperdível. Gol! Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da prisão de Gedel Vieira Lima sobre a estabilidade do governo Temer. Quem analisa o cenário político nacional é o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Muito obrigada, professor. Bom, professor, começando com a prisão de Gedel Vieira Lima, ex-ministro. Dá para avaliar o quanto essa prisão afeta a estabilidade do governo Temer? Olha, Maria Lídia, essa prisão ela se soma, né? Digamos assim, a um conjunto de outros ex-assessores especiais do Temer ou de ministros que tiveram no seu entorno, que obviamente contribui para desgastar ainda mais o governo. Agora, o Gedel é uma figura muito interessante, porque se nós lermos os livros e memórias do Fernando Henrique, o Fernando Henrique já fala do Gedel Vieira Lima naquele período, sobretudo no momento em que ele tinha que aprovar um fundo, não é? E o Gedel procurou o governo dizendo, olha, esse fundo só será aprovado se Eliseu Padilha se tornar ministro, não é? E no próprio livro, o Fernando Henrique relata que aquilo cheirava muito mal, que ele até tinha simpatia pelo Eliseu Padilha, mas essa movimentação do Gedel não agradava ele de maneira nenhuma, né? Ou seja, fedia ou coisas dessa natureza. Né? O Gedel participou de todos os governos, como Temer participou de todos os governos. E como esse Eliseu... fato é uma ameaça para Temer? A possibilidade dele aderir à delação premiada e contar tudo? Isso sem dúvida, né? Mas obviamente que não é uma ameaça agora para o contexto, né? A não ser que o Gedel resolva revelar algo muito rapidamente, o que eu não acredito que vai acontecer. Né? O Loures não fez. Acredito que o Gedel também não fará. O Gedel é do grupo mais próximo do Michel Temer. Não por acaso virou o homem da relação do Temer com o Congresso assim que o Temer assumiu o governo. Não é? Bom, Loures não fez, mas assim que o advogado dele sinalizou que ele poderia aderir à delação premiada, ele conseguiu aquela prisão domiciliar. Tudo coincidência, mas são fatos que a gente observa. O contexto está cheio de coincidências. É muito difícil saber o que é que pode persuadir uma pessoa numa prisão preventiva, qual seja, não é temporária, não tem tempo, né, de duração que possa se prever. Tem preventivas que já passaram de 2 anos. Pois é, então. E o quanto a capacidade de resistência desse político que está aí privado da liberdade. E não deve ser fácil, né, Maria Lídia? A imprensa está noticiando que o Gedel já teve o cabelo raspado, não é? Provavelmente está dividindo cela, não é? Está circulando esse tipo de notícia por aí. Então, o constrangimento é muito grande, a mudança de ambiente é muito abrupta, não é? Então, a reação dele
deve ser imprevisível, né? Mas não acredito que ele vá aderir à delação tão rapidamente, não é? Certo. Acredita nisso, porque é claro que é tudo ilação, a suposição, mas temos indicadores no cenário político que essa prisão do Gedel sinaliza que o Ministério Público coloca na alça de mira Eliseu Padilha e Moreira Franco para prisão, pedindo a prisão deles? Acredito que sim, porque aí, de certa forma, nós estamos falando daquele grupo que foi leal a Temer em todos os momentos, não é? Lembra de uma frase do Eduardo Cunha? Eram uma vez 5 amigos. Um virou presidente da República, 3 viraram ministros e um ficou preso. Essa história não vai terminar assim. Parece que essa profecia começa a se cumprir. Agora, de todo modo, Maria Lídia, o que a história recente tem nos mostrado é que assim que se perde o foro privilegiado, as coisas andam muito rapidamente, não é? Então, o Supremo ainda tem que apreciar se o foro se estende ao status que o ministro Moreira Franco ganhou ou não. Se não se estender, então aí as questões estão abertas, não é? Agora, de todo modo, a impressão que fica é que o foco é esse círculo íntimo, não é? E é bom nós lembrarmos, né? Do círculo íntimo já caiu o João Yunes, o Saulo, o Loures e agora o Gedel. José Yunes, exato. Isso. E agora o Gedel. Certo. Bom, agora Temer. Temer está articulando com muito interesse para conseguir na Comissão de Constituição e Justiça e depois em plenário a rejeição à denúncia dele da Procuradoria-Geral da República. A cada dia, com cada fato novo, do porte desse da prisão do Gedel, no seu entender, Temer tem chance de conseguir a rejeição dessa denúncia? Olha, Maria Lídia, o cenário muda muito rapidamente. O que se viu hoje em Brasília, inclusive hoje o Temer não conseguiu emplacar o nome que ele gostaria, né, para ser o relator da CCJ, em que pese o relator ser do PMDB. Ser do PMDB, Sveiter, tá? Né? O Sveiter, né? Mas ele queria um dos deputados do Sul. Não conseguiu emplacar, isso já é um indicador de fragilidade. E as sondagens indicam que dos 66 membros da CCJ, o governo não tinha segurança de contar com mais de 30. Esse placar na CCJ, apesar de não impedir a ida para o plenário, ele sinaliza como que está a força do governo junto aos parlamentares. Né? Ele pede que a votação seja cobra dos partidos, partidária e coletiva. Pela experiência, os parlamentares, em casos importantes, relevantes, com grande visibilidade, eles votam com o partido ou votam segundo a sua consciência ou interesses pessoais? Eu acho que eles votam, a partir de agora, Maria Lídia, muito pelo cálculo eleitoral. Tá perto, ou seja, né? Nós estamos Eleição, há quase um ano do processo eleitoral. Não é? Então, queira ou não, em tempos de redes sociais, em tempos de repercussão de posicionamentos, sobretudo a votação no plenário, ela terá um cálculo muito bem definido, que é o impacto que isso vai causar em 2018. Por uma variável que é importantíssima hoje, Maria Lídia, sobretudo em relação à quantidade de parlamentares que respondem processo no Supremo, que é o foro privilegiado. Ou seja, perder o mandato hoje significa muita coisa. Então, esse cálculo ele deve entrar, tá, como uma preocupação central no processo decisório. Então, o que pode acontecer é o contrário. Os partidos tomarem a decisão em função da movimentação dos seus parlamentares. Dificilmente os partidos vão conseguir enquadrar os parlamentares. Até o PSDB está sofrendo com isso agora. Certo, quer dizer, fechar a questão. É muito improvável. É muito improvável. É improvável. É muito improvável, certo, dada a repercussão do fato e dada a publicidade que o resultado da votação vai ter. Ok. A gestão Dilma mostrou isso. Muito obrigada, professor, por seus esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigada, boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Você acompanha mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Boa noite e até amanhã. Confira as melhores ofertas da Feira Livre no Revista da Cidade. Nesta quarta, 9h30 da manhã.